Olá, pessoal, boa noite. Olá, olá, vamos chegando. Pronto, acho que agora foi, finalmente. Oi, pessoal, boa noite. Vamos chegando, vamos entrando. Depois de alguns desafios técnicos, conseguimos. Acho que finalmente conseguimos aqui. Gente, eu vim falar com vocês hoje um pouco sobre bullying e cyberbullying. Porque eu não sei o tanto que vocês estão cientes, mas a gente começou desde janeiro desse ano, teve uma legislação nova que mudou um pouco a configuração do bullying e cyberbullying, e isso tem repercutido enormemente no âmbito do judiciário. Então, a minha conversa com vocês hoje é uma conversa da Carol advogada e Carol educadora para os educadores e para os alunos, para os estudantes, para as pessoas que têm interesse nessa temática, tá? Então, o que eu quero conversar, eu quero começar explicando para vocês esse contexto novo do bullying e do cyberbullying. Então, podem chamar aí as pessoas que vocês acham que podem fazer sentido de estarem aqui, mas eu quero explicar um pouco o que aconteceu. Em janeiro de 2024, foi publicada a Lei 14.811. E essa lei, muito embora ela tenha um outro objetivo, ela falava, na verdade, da necessidade que as redes de ensino têm de contratar psicólogos e assistentes sociais para alocar nas escolas, né? Então, o objetivo maior dessa lei era esse. No entanto, em um dos artigos, a lei fala sobre a criminalização do bullying e do cyberbullying. E na prática, né, no jurídico, o que isso significa? Significa que, a partir de janeiro desse ano, o bullying e o cyberbullying se tornaram crimes. Ou seja, não havia a tipificação penal ainda, o bullying e o cyberbullying não eram considerados crimes no Código Penal, mas por essa lei, pela 14.811, é como se a gente agora colocasse bullying e cyberbullying dentro do Código Penal, tá? Então, essa daí foi uma grande mudança que aconteceu. E o que isso significa na prática? O bullying, só para vocês entenderem, ele entra nesse momento de criminalização, mas ele não gera, ele é um crime, mas não significa que a pessoa que cometer o bullying necessariamente vá presa. Já o cyberbullying é possível, sim, de pena de reclusão. O que significa isso? Significa que quem comete bullying não tem pena? Não. Significa que a pena pode ser outra. Pode ser uma pena pecuniária, dinheiro. Não necessariamente é a pena corporal, que é a pena da prisão, tá? Eu estou recebendo informação aqui que está com problema no áudio. Então, peraí, deixa eu tentar ver se eu estou com problema aqui no áudio. Só um minutinho. Melhorou o áudio agora? Vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que voltou aqui. Então, vamos lá. Me sinalizem se vocês não estiverem conseguindo ouvir, tá? Mas, ótimo. Então, o pessoal está dizendo que o áudio está bom. Mas, o meu ponto para vocês, então, é que agora o bullying é passível, sim, de uma pena, que pode ser uma pena de multa, de dinheiro. O cyberbullying, ele é um crime um pouco mais sério, digamos assim, porque o cyberbullying, o que o legislador entendeu é que o cyberbullying é um ato que ultrapassa os muros da escola. Como o cyberbullying acontece dentro do ambiente da internet,
isso ultrapassa os limites da escola. E por ultrapassar os limites da escola, o cyberbullying ele não é só cometido durante o período escolar, ele é cometido para além do período escolar. Ele é cometido a qualquer momento. Entrei na internet, estou ali com um vídeo viral, esse vídeo está passando o tempo todo nos grupos de WhatsApp, no Instagram, no TikTok, etc. Tá? Então, para o legislador, a lógica de colocar o bullying como pena pecuniária ou outros tipos de pena, como, por exemplo, pena de serviços, né, que é o que a gente chama de justiça restaurativa, ou então colocar o bullying, o cyberbullying como pena de reclusão, é porque o cyberbullying ele é mais perigoso do que o bullying. Bom, e aí o que tem acontecido? Tem acontecido que nós fomos conversar com alguns... A gente conversou, por exemplo, com uma juíza da Vara da Infância, e o que ela me relatou é que desde 2019, as famílias, sobretudo das vítimas, vêm entrando na justiça contra os agressores, mas também contra as escolas. Isso aqui é muito importante, porque as escolas elas estavam sendo civilmente responsabilizadas até o início do ano, mas agora, com a criminalização do ato, a escola pode ser processada na esfera criminal. E aí, gente, as coisas mudam de figura, né? Vocês vão falar assim, nossa, Carol, mas como é que prende a escola? Você não prende a escola, gente, você prende o mantenedor, você prende isso numa ação que tenha uma condenação, com sentença transitada e julgada e tal. Não é tão simples assim. Mas no mundo ideal, é possível, tá? Se a escola demonstrar ficar demonstrado no processo que a escola não agiu para combater o bullying, a escola pode ser penalizada do ponto de vista financeiro, sim, e a escola, do ponto de vista do cyberbullying, também pode ser penalizada na figura do seu mantenedor, do seu diretor, até do secretário de educação, tá? E aí, só para vocês terem uma noção, já tem redes, tanto públicas quanto escolas particulares, que estão vivenciando situações dessa natureza. Então, aqui em São Paulo, que é de onde eu estou falando, a gente sabe que já existem alguns casos de alunos que estão cumprindo medidas da justiça restaurativa, ou seja, eles foram condenados, e isso foi antes do advento da lei, mas esses alunos eles foram perpetradores do ato, ou seja, eles eram as pessoas que cometiam o bullying, e eles foram condenados a fazer trabalhos voluntários em determinadas instituições. E isso porque ficou ali no processo demonstrado que o aluno estava cometendo bullying contra o colega. Da mesma forma, a gente também já tem precedentes de escolas que foram condenadas, uma decisão extremamente recente, de 2 dias atrás, aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo. Como o bullying foi cometido na escola pública, o que acontece é que a penalidade recaiu sobre a prefeitura. Então, a penalidade acabou recaindo sobre a figura do prefeito. E aí, a prefeitura foi condenada ao pagamento de R$20 mil de indenização. Então, isso é para mostrar para vocês que, muito embora na superfície pareça que a gente está tudo bem e que as coisas estão relativamente tranquilas, quando a gente olha com um pouquinho mais de calma do ponto de vista jurídico, a gente percebe que as coisas não estão tão simples assim, né? As escolas estão, sim, vivenciando situações. Eu acho muito importante dizer para as escolas, muitas vezes a gente escuta de muitas escolas que o clima escolar é muito bom, que as coisas não acontecem por lá. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta que, inclusive, uma colega minha me fez esses dias. Ela falou assim, certo, nessa escola não acontece, mas será que na escola do bairro vizinho acontece? Você acha que na escola do bairro vizinho acontece? Então, se você acha que na escola do bairro vizinho acontece, talvez você precise tomar medidas dentro da sua escola para que isso não venha acontecer, né? E aí vocês vão me perguntar assim, Carol, mas quais são as medidas que a gente pode tomar enquanto instituição de ensino ou enquanto educadores responsáveis? E a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é, não adianta a gente fazer aquelas campanhas de diga não ao bullying. E aí colocar
cartaz espalhado nas escolas, diga não ao bullying, semana do diga não ao bullying. Gente, isso não tem, do ponto de vista prático, efetividade. Quando a gente olha para práticas que estão realmente funcionando, a gente entende que essas práticas elas trabalham num nível muito mais profundo do que simplesmente fazer uma campanha, fazer um dia de diga não ao bullying, porque muitas vezes a escola não sabe o que está acontecendo, mas os alunos sabem. E muitas vezes o adolescente ele tem medo, ele tem vergonha, ele acha que ninguém vai entender ele. Os sentimentos da adolescência eles são muito aflorados na perspectiva de que nada vai resolver o problema que eu estou vivenciando agora. Ninguém vai dar conta de resolver o meu problema. Então, quando a gente busca práticas que realmente dão certo, a gente entende que essas práticas elas têm uma natureza muito mais profunda. Que natureza é essa? Aí aqui eu preciso entrar e falar com vocês um pouco sobre o que são experiências adversas na infância. Experiências adversas na infância são várias situações que a gente vive na nossa vida, que são muito simples, elas são muito comuns, elas são coisas do dia a dia, que muitas das vezes, inclusive, estão naturalizadas, e a gente acaba achando que é normal e faz parte da vida. A gente usa argumentos como: ah, mas se eu der um grito no menino, vai criar caráter. Ah, mas os pais divorciaram, qual o problema? Todo mundo hoje em dia tem pais divorciados. E, na verdade, não. Experiências adversas na infância, elas podem gerar um nível de estresse no nosso organismo, que é um nível muito alto de estresse. Quando a gente fala assim, ah, mas se fizer um bullyingzinho com o menino ali, é bom porque cria caráter. A gente várias vezes escuta isso, né? Da boca de alunos, da boca enfim, de algumas pessoas. E o que eu queria dizer para essa pessoa é que não, isso não gera caráter. Existem 3 tipos de estresse. Tem o estresse tolerável, que é aquele estresse positivo, né? Eu vou viajar amanhã, nossa, eu tô super feliz, estou emocionada, porque eu vou viajar amanhã, que gostoso, ai, não consigo nem dormir de tanta felicidade. E isso é um estresse para o meu organismo, mas ele é saudável, ele é tolerável. Eu tenho um outro estresse ali, esse é o estresse positivo. Aí eu tenho um estresse que é tolerável, que é, olha, eu tenho um estresse um pouco maior, mas eu ainda assim tenho meios e recursos internos e externos que me permitem lidar com esse estresse. Eu posso até vivenciar uma situação, uma experiência adversa na infância, como, por exemplo, um ato de racismo, como, por exemplo, um ato de violência, como, por exemplo, a morte de um cuidador próximo, como, por exemplo, o divórcio dos meus pais, como, por exemplo, um pai ou uma mãe com uma doença muito séria. Isso aqui são experiências adversas na infância. Mas se eu tiver o apoio de um adulto que me cuide, o meu estresse é tolerável. Ou seja, eu vou ter estresse, mas numa medida ali que dá para levar. Agora, quando o estresse é tóxico, o meu organismo começa a secretar hormônios que vão me prejudicar a longo prazo, do ponto de vista da saúde física, mas com toda certeza, a curto prazo, do ponto de vista da minha saúde mental. Então, o estresse tóxico, ele é causador de uma série de problemas, de uma série de questões, que são questões relacionadas com o número de dificuldades que eu estou vivenciando ali, e eu não estou conseguindo ter recurso, nem interno e nem apoio de outros para poder lidar com isso. Então, assim, por que eu estou explicando que são experiências adversas na infância e por que eu estou explicando o que é estresse tóxico? Porque situações em que a gente vivencia estresse tóxico, elas são situações traumáticas. Elas podem virar um trauma. E aí, gente, o estresse tóxico, ele leva ao trauma. O bullying é uma experiência adversa na infância, comprovadamente do ponto de vista científico. O cyberbullying, idem. Eu não estou gerando estresse positivo se eu cometo bullying ou cyberbullying.
eu estou gerando, na melhor das opções, um estresse tolerável. Isso se a vítima desse bullying tiver recursos internos de conseguir lidar com isso, falar, não vou ligar para isso, é bobagem, não sei o quê, mas também recursos externos, pessoas adultas que estejam ali para poder apoiar essa vítima. Essa vítima precisa se sentir segura. Essa vítima precisa se sentir incluída, pertencente. Ela tem que saber que ela importa. Todos nós, enquanto humanos, temos uma necessidade dos mamíferos, que é a necessidade do pertencimento. Mamíferos gostam de andar juntinhos, andar em bando. É por isso que a gente tem gatos e cachorros que ficam perto da gente o tempo todo, porque mamíferos gostam de estar próximos. E não é diferente com os humanos. A gente quer pertencer a um grupo, é normal. E o senso de pertença se torna ainda maior durante a adolescência. Durante a adolescência, tudo que o adolescente quer e precisa para o desenvolvimento do cérebro dele é pertencer a um grupo. Não à toa, eu tenho adolescentes que vão pintar o cabelo de colorido, vão fazer tatuagem, vão cantar determinada música, vão se vestir de determinada forma, justamente para eles poderem pertencer. E aí, no momento em que eu tenho o bullying e eu não tenho o apoio deste adulto, eu não tenho o apoio dessa escola, eu não tenho esse senso de pertencimento firme dentro de mim, eu estou necessariamente gerando um estresse tóxico no corpo dessa vítima. E esse estresse tóxico pode levar a uma traumatização, e o trauma leva a uma série de problemas físicos e uma série de problemas psicológicos. E aí, eu vou explicar para vocês agora como o bullying está diretamente relacionado com a violência nas escolas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda no chat, tá? Para a gente poder ir conversando, para não ficar só eu falando aqui, mas vocês podem interagir junto comigo. Então, assim, o que eu gostaria de explicar de como que o bullying leva à violência nas escolas? O bullying leva à violência nas escolas por quê? Vamos lá. Esse menino passou por algo que a lei chama de intimidação sistemática. O que é a intimidação sistemática? É todo dia, ou toda semana, ou todo mês, esse menino ser alvo de chacota, esse menino ser alvo de alguma coisa. Então, esse aluno que é vítima do bullying, ele vai engolindo, ele vai engolindo, ele vai engolindo. Então, hoje arrumaram o apelido para ele, aí ele não gosta do apelido, amanhã estão chamando ele do mesmo apelido, depois estão começando a escalar na tal da brincadeira, que não é e nem nunca foi uma brincadeira. Na verdade, o que se trata é de uma intimidação. Por que a gente fala intimidação? Porque o bullying, gente, nada mais é do que você olhar para alguém e falar para essa pessoa: a gente não quer você aqui, você não pertence. Eu estou rompendo a segurança dessa pessoa, porque eu estou tirando o chão dela. Imagina isso na cabeça de um adolescente. E nós, adultos, vivenciamos isso muito durante a nossa adolescência. Quem de nós, adultos, não viveu ou não soube de um caso de bullying na escola? Todas as vezes que eu vou conversar sobre bullying com alguém, sempre alguém tem uma história para me contar. Ah, porque quando eu estava na escola, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Todo mundo tem uma história para contar. E isso não mudou. Durante anos a gente falou, mas isso é coisa de menino, isso é besteira, isso é brincadeira. Não, se você não ligar, é só você não ligar. Se você não ligar, eles param. Gente, não é assim que funciona. Não basta você dizer isso para o adolescente. Ao dizer isso, você está deslegitimando a dor desse adolescente. Você tem que chegar para esse adolescente e falar: vem cá, eu vou te ajudar aqui. Como é que nós vamos resolver esse problema? Desde o primeiro relato. Por quê? Porque quando a gente finge que o bullying é só uma brincadeira, é só uma bobagem,
Não, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos fazer uma roda de conversa. E a gente acha que isso deu certo, isso não deu certo, porque isso pode ter dado certo ao nosso olhar. Mas no olhar do adolescente, ele continua se sentindo violentado, ele continua se sentindo não enxergado, não apoiado, não acolhido. Isso, dentro da vítima do bullying, gente, gera um sentimento de profunda injustiça. E esse sentimento de profunda injustiça vai escalar. Todas as vezes? Não. Mas em algumas situações vai escalar. A gente já identificou, aqui no Vozes da Educação, a gente fez uma lista de casos de violência na escola que aconteceram recentes, agora no mês de março. E a gente nem olhou o mês de março todo, a gente olhou da segunda metade do mês de março para o final. Foram 2 semanas ali que a gente olhou, que a gente ainda está fazendo esse trabalho. E nós ficamos absolutamente aterrorizadas com o número de casos de violência nas escolas que tem relação com bullying. Então, é assim, aluno que viveu bullying ateia fogo na escola. O que leva um adolescente a atear fogo na escola? É uma ira profunda de que aquele espaço ao qual ele deveria pertencer está sistematicamente dizendo para ele: você não pertence. Esse não é o seu lugar. E isso gera uma dor nesse adolescente tão grande que pode fazer com que isso escale para uma violência na escola. Às vezes, casos de violência extrema, às vezes, casos de violência, outros tipos de violência. Eu estou chamando de violência extrema aqui esses atentados, esses massacres, etc. Que não é o nosso dia a dia, felizmente. Mas existem e a gente não pode fingir que eles não existem. Eles são, inclusive, muito sérios, porque quando eles acontecem de uma forma muito séria. Tá? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês hoje, a minha ideia aqui de fazer essa live, de trazer essa conversa, é justamente para falar para vocês. Primeiro, bullying e cyberbullying são crimes. Bullying é um crime de pena pecuniária em geral, mas ele pode ser encaminhado para a justiça restaurativa e o juiz pode converter essa pena em alguma outra coisa, ou seja, prestação de serviços, enfim. O cyberbullying é um crime com pena de privação, de restrição de liberdade. Então, significa dizer que a pessoa pode ser presa. Além disso, bullying e cyberbullying são, por serem crimes, hoje, a gente pode responsabilizar não só o agressor, mas também a escola, algo que já vinha acontecendo na esfera civil, mas que agora pode acontecer na esfera penal. E, além disso, a gente ainda tem a possibilidade de que o clima escolar, se eu olho para uma escola pública e, numa situação de bullying, aqueles alunos precisam voltar a interagir, porque às vezes é a única escola do ensino médio que tem no município, como a gente já viu casos acontecerem, a possibilidade de um desses alunos evadir é gigantesca. É gigantesca. E se eu estou falando de uma escola particular, o aluno que foi vítima dificilmente vai ser mantido na escola, ainda que a escola opte pela troca de turma. O aluno vítima, ele vai querer, possivelmente, ir para uma outra escola. Então, a escola vai perder matrícula, tá? Então, vamos lá. A criminalização do bullying, ela gera todas essas consequências. Depois, muito embora a escola faça ações, campanhas de combate ao bullying, uma semana de hoje vamos falar diga não ao bullying, e aí leva palestrantes para fazer uma palestra sobre bullying, faz roda de conversa, isso resolve? Não. E aí quem está falando não sou eu, quem está falando é a ciência. Quando a gente foi estudar seriamente bullying dentro do Voz da Educação, a gente entendeu que ações isoladas não resolvem. Eu não estou querendo dizer que uma roda de conversa não resolve. Eu estou querendo dizer que uma roda de conversa isoladamente
não vai resolver. Ela precisa ser realizada de forma continuada. Então, e por que não vai resolver? Porque a gente acha que a gente conseguiu abafar ali o caso, conseguiu minimamente, então tá, vocês vão conversar, né? Vocês são ótimos, vocês são adultos, já quase adultos, já são adolescentes. Vamos. Não, isso não vai acontecer. Porque esses alunos, eles estão fervendo dentro deles de hormônio e de frustração, e eles querem uma reparação. Quando a gente é ferido, a gente quer uma reparação, a gente quer uma retratação. Quando a gente é adulto, que falam alguma coisa da gente, a gente quer que a pessoa vá publicamente e se retrate. Quantas vezes a gente não faz isso? Às vezes a gente até processa outra pessoa, porque não, você não pode falar da minha honra. Crimes contra a honra são crimes, inclusive, passíveis de multa e tudo mais, mas a pessoa, muitas vezes, o agressor tem que ir nas redes sociais, tem que ir no jornal, tem que ir não sei mais aonde se retratar. Por que a gente acha que quando a gente é adolescente, a retratação merece menos consideração? Ela não merece menos consideração. Quando nós somos adolescentes, o que o bullying, dentro do cérebro da gente, né, dentro do nosso corpo, o que ele gera o bullying é uma experiência adversa na infância e ponto. Isso está comprovado pela ciência. A experiência adversa na infância é uma situação que gera estresse. Existem 3 tipos de estresse: o positivo, o tolerável e o tóxico. O tolerável e o tóxico são estresses que a gente precisa ficar de olho. O estresse tolerável é aquele que eu dou conta de lidar com essa situação que é difícil, porque tem gente me apoiando e porque eu tenho um sistema de recursos interno dentro de mim que me permite lidar com isso. Mas eu tenho um pai ou uma mãe ou uma escola, um professor, um educador que está olhando para isso e não está desconsiderando, não está achando que é mimimi, não está achando que é bobagem, não está achando que é besteira e, de fato, está engajado em me ajudar, em fazer com que a minha sensação de o meu desejo de reparação seja efetivado. E, por fim, eu tenho o estresse tóxico, que é quando eu não tenho esse apoio, ou eu não tenho esse recurso interno, ou eu não tenho as duas coisas. E aí, o estresse tóxico pode levar ao trauma. E trauma é um negócio muito sério, porque trauma modifica a estrutura biológica do nosso cérebro. Trauma, no longo prazo, gera problemas de saúde física na gente. E no curto prazo, gera problemas de saúde emocional seríssimos. Não à toa, vítimas de bullying têm muita tendência a ter depressão, a ter ansiedade, a ter outras questões de saúde mental que são extremamente sérias. Significa dizer que se a escola não age prontamente dentro do bullying, ela pode ter perda de matrícula, ela pode ter evasão, ela pode ter uma situação de problema de saúde mental acontecendo dentro do ambiente escolar. E aí, além de tudo, agora a escola também pode ter um processo. É por isso que a gente precisa endereçar o bullying de uma forma correta. E a forma correta de se endereçar o bullying é com ações ao longo do ano todo, com ações que considerem o conceito de experiências adversas na infância, estresse tóxico e trauma, com ações que revejam o regimento escolar, com práticas restaurativas e não práticas punitivas. É uma mudança de cultura dentro da escola que precisa ser realizada para que o bullying não aconteça. Inclusive, eu deixo o meu alerta para os gestores, para os mantenedores, para os diretores escolares. Reflitam se na sua escola vocês não estão vivenciando situações de bullying e cyberbullying. Porque muitas vezes, quando a gente descobre, a gente é o último a saber. Quando a gente descobre, o negócio já, né, o trem já passou. Então, é muito importante que a gente tenha uma autocrítica e que a gente fale, não, de fato, eu vivenciei isso sim na minha escola e eu quero resolver o problema e eu vou resolver o problema de peito aberto. É a melhor forma de resolver o problema. Eu escuto muitas escolas que falam para mim assim,
Aqui a gente não tem esse problema, Carol. Bullying não é uma realidade do nosso dia a dia escolar. E eu acredito, mas eu também me questiono. Será que se eu perguntar para um aluno dessa escola se ele já viu ou se ele já vivenciou uma situação de bullying ou cyberbullying, a resposta dele vai ser tal qual a resposta da gestora? Ou será que vai ter uma resposta diferente? Porque muitas vezes o que está na cabeça do gestor não é o que está acontecendo na realidade, no dia a dia. Nós, educadores, é que sabemos, os alunos é quem sabe. Então, é muito importante essa autocrítica desse gestor para poder equiparar o que está acontecendo na escola, ali no chão da sala de aula, com o que realmente está na cabeça desse gestor, tá? E, por fim, entender que situações de bullying, elas são, muitas vezes, o primeiro passo para uma situação de violência na escola. O bullying pode levar, sim, a situações de violência escolar de uma forma, assim, muito cruel, né? Não estou falando, de novo, não estou falando apenas de ataques extremos, violência extrema, estou falando de outras situações que são muito ruins para a escola, né? Então, assim, rupturas de laços, rupturas de relações, uma relação que passa a se tornar insustentável, necessidade do menino sair da escola e atos de violência mesmo. Atos de violência, como tacar fogo na escola, destruir o patrimônio de alguma forma, o aluno chegar armado, mesmo que seja que não seja com uma arma de fogo, mas que seja com algum outro tipo de armamento. E a gente ainda não pode desconsiderar o fato de que o bullying ele é causador dessas violências, porque o aluno ele chega com um desejo, uma sede de vingança. Ele quer ser ali visto, acolhido, inserido, pertencente. Então, vamos pensar muito nisso. Essa live foi um primeiro momento para a gente dialogar, para a gente conversar, para a gente trocar ideia, né? Se vocês quiserem qualquer pergunta, manda para a gente vai ter o maior prazer do mundo em responder as perguntas de vocês. Pode mandar aqui no chat, pode mandar também uma DM no meu Instagram, que eu respondo. E quero agradecer também a presença de vocês. A gente passou aqui já uma meia hora conversando, não quero me alongar muito mais, mas quero dizer para vocês que o nosso trabalho tem sido, sim, nesse sentido de buscar alternativas para a melhoria do clima escolar, entendendo que o clima escolar ele tem uma relação direta com situações de bullying, né? Quando o bullying acontece na escola, não tem como o clima escolar ser positivo, ele pode contribuir, o bullying pode contribuir negativamente para o clima escolar. E muitas vezes a gente não percebe enquanto gestores. Eu converso muito com gestores, e alguns gestores falam para mim, Carol, eu não vi isso acontecer. Como é que eu não vi isso chegar? Como é que eu não soube? E por isso, mais uma vez, fica aqui o meu recado para os gestores de que vocês precisam saber de verdade o que está acontecendo no chão da escola. Né? É muito importante que a gente tenha um alinhamento do que está acontecendo na escola e o que está na cabeça do gestor. Tá bom? Então, pessoal, obrigada pela presença de todo mundo. Um prazer estar com vocês. Em breve a gente vem com mais lives. É um objetivo meu para 2024, fazer mais conversas, mais lives, trazer mais informações para vocês, produzir conteúdo aqui no canal. E a gente está sempre à disposição, tá bom? Obrigada. Conto com a presença de vocês no nosso próximo encontro. Vou divulgar muito em breve o tema. Se vocês quiserem, inclusive, mandar sugestões de tema, vivo recebendo. Essa live do bullying mesmo foi uma sugestão. Eu vivo recebendo sugestões, mas mandem, a gente avalia e aí a gente sempre tem o maior prazer do mundo em trazer aqui para dialogar. Um beijo para todo mundo, boa noite, tchau para vocês.